porque quando a gente fala câncer, a gente tem uma tendência de colocar tudo num saco só, e não é bem assim. Então, dentro da hematologia, a gente tem os cânceres líquidos, os cânceres do sangue, tá? Então, o que acontece? Tudo parte de fontes, ou seja, eu tenho a minha medula óssea. O que é a medula óssea? É a fábrica. É dali que eu tenho soldadinhos que vão produzir células e jogar para fora. A minha fábrica do sangue fica onde? Dentro dos ossos, tá? Então ali, quando eu tenho algum distúrbio, alguma falha, idade, ou quando eu estou submetido a, por exemplo, benzeno, esse pessoal que trabalha a parte de poço de gasolina. Então tem alguns produtos químicos tóxicos que a gente sabe que vai alterar e vai agir direto naquela célulazinha que está dentro da fábrica do sangue. E isso gera doenças, pode gerar doenças, como a leucemia, que é o câncer do sangue, tá? E a leucemia, você tem tipos. É impressionante, porque às vezes a pessoa fala, é tudo leucemia. Não. Você tem tipo, por exemplo, que é crônico. Tem tipo de leucemia que você não trata. Você só observa, você só acompanha. Os pacientes ficam meio chocados. Falam assim, mas como assim? Você está falando que eu tenho leucemia? Você não vai tratar? Você não vai fazer nada? Aí a gente explica, o seu tipo é crônica. A gente vai acompanhar, você vai tomar um comprimidinho, a gente vai seguir, mas é isso que tem que fazer. Ou às vezes tem casos que nem isso faz. Então tem leucemias e leucemias. E tem as agudas, que a gente fala que se desenvolve em questão de meses a semanas. Não é que, por exemplo, mas será que no começo do ano eu tinha essa leucemia e eu não estava nem vendo? Se é uma aguda, não. Com certeza ela é identificada, porque ela gera sintomas, tá? Então, existe o câncer líquido, que tem as leucemias, você tem, por exemplo, os linfomas. Aí todo mundo fala, mas tem o Hodgkin, o não Hodgkin. Na verdade, existem até mais ainda subtipos dentro desses tipos, e que eu também não vou nem abordar, porque acho que pode gerar mais complicação ainda mais. O linfoma nada mais é do que também um câncer dos gânglios linfáticos, das ínguas, das nossas cadeias linfáticas, que é considerado também um tumor líquido, tá? Então, diferente, por exemplo, que você tem o tumor ali de pâncreas, intestino, mama, que você tem uma localização primária e que ela pode se dividir ou não, ela pode ficar só ali localizada. No tumor líquido, esse conceito que a gente chama de metástase, ele não se encaixa muito bem, porque se é uma coisa que está líquida, ela está correndo, ela já está ali. Então não tem metástase quando a gente fala de leucemias, linfomas, ou que a gente chama também de, não sei, mieloma múltiplo, não sei se alguém já ouviu falar do tal do mieloma múltiplo. Também é uma doença proveniente da fábrica do sangue, mais comum em pacientes de mais idade, mas também é uma doença do sangue, tá? Negros e tabagistas, se eu me lembro bem da minha prova de residência médica. É isso ainda? Também ainda é, mas mudou um pouquinho. Mudou. Não é incomum a gente ver pacientes jovens, brancos, sai totalmente desse... Tá fugindo muito daquele... Do protótipo, né, de, por exemplo, esse tumor é comum aqui, esse tumor é comum ali, esse tumor não, a gente só vê em mulher, esse tumor a gente vê em homem. Então, assim, já não tem isso mais. Mudou completamente o conceito, a forma de diagnosticar, a forma de tratar. Claro, você ainda tem padrões, comportamentos, mas a gente colocar tudo assim no critério, isso aí é mais comum nisso, isso aqui é mais... Antes chamava mais atenção, né? Parece que o paciente leu no livro e trouxe os sintomas para você. Antes parece que era tudo assim, né? Agora não, agora a gente chega no consultório, você já tem que estar sempre com a anteninha, assim, você tem que estar sempre em alerta e falar... Pode ser, né? Será que não pode ser câncer? E lógico, não é para todo mundo ficar doido, bitolado, que todo mundo agora tem câncer, mas a gente tem que ficar atento. Eu assisti uma vez um documentário que a pessoa falava assim, o pesquisador falava, todos os dias, todo mundo faz câncer. Sim. A gente está fazendo câncer aqui agora, olha que bizarro. A gente está fazendo câncer. A gente está fazendo câncer até o ponto que as minhas células de defesa, os meus glóbulos brancos, meus soldadinhos, eles conseguem identificar aquela célula que está errada. Opa, aquele ali não. Aquele ali está defeituoso. Opa, aquele ali não vai fazer a função dele. Ataca, vamos destruir. E destrói. E o câncer é um escape imunológico, na verdade. É quando você não consegue, o seu sistema imunológico não consegue combater aquela célula. E aquela célula com defeito,
aquela célula estragada, que não está exercendo o que ela tem que fazer, quando ela não é contida, ela se divide, ela se multiplica e ela se espalha. Por isso, esse escape do sistema imunológico, a gente, como controlar, né? Como eu posso fortalecer meu sistema imunológico? É uma pergunta que os pacientes fazem muito. Assim, doutora, mas tem alguma coisa para eu fazer para não ter câncer? Eu não quero ter câncer, eu já vivi essa experiência na minha família, eu morro de medo de ter câncer. A última coisa que eu quero na minha vida é ter câncer. Tem alguma coisa que eu possa fazer? É lógico que eu acho que se a pessoa tivesse uma resposta para isso, eu já tinha ganhado o prêmio Nobel da medicina, porque assim, não tem uma resposta exclusiva para isso. Eu acredito, e isso é comprovado cientificamente, que é uma série de comportamentos que você pode evitar, né? Não quer dizer que isso vá completamente extinguir qualquer possibilidade de ter câncer, mas coisas triviais que a gente sabe, associado à alimentação, cigarro, estresse, produtos químicos, como eu falei, porque isso já foi comprovado também. Então, aquelas pessoas que trabalham com pesticida, inseticidas, essas coisas. Então, isso gera alteração na molécula. Então, como eu poderia controlar? Tem algo que eu posso fazer? Lógico. Exames de rotina, tentar fazer os exames de rotina. Alimentação, hábito de vida, evitar poluição. Então, tem uma série de escolhas que você pode tomar. Vai excluir qualquer possibilidade que eu tenha câncer um dia na minha vida? Não. É igual uma vez, eu fiquei 2 anos vegetariana. Do nada, eu falei assim, agora eu vou ser vegetariana. Aí todo mundo falou assim, Grazi, é porque por dó de bicho, né? Porque eu gosto muito de bicho, tal, é dó de bicho. E aí eu falei, não, gente, é que assim, eu tô ficando meio numa noia aqui, que eu tô gerando muita inflamação no meu corpo. Vai vendo. Isso porque eu sou médica, hematologista. Aí não, mas eu tô gerando muita inflamação, eu quero diminuir a inflamação, então eu vou começar a diminuir o álcool, eu vou diminuir o estresse, eu vou fazer isso, e vou começar a diminuir carne vermelha. Eu não parei completamente. E aí todo mundo, mas carne vermelha? Por quê? Porque eu comecei a ler realmente que o uso indiscriminado, exagerado, exclusivo, carne vermelha, carne vermelha, carne vermelha. E aí a gente começa a ver como que os animais estão se alimentando, como que o solo... Você entra numa paranoia, mas falei, vou fazer esse teste. Eu quero me testar, vou fazer isso sim. Mas e aí, você não vai ficar com a B12 baixa, porque você não vai estar comendo carne vermelha? Eu falei, vou estar com a B12 baixa. Eu sabia que a minha B12 ia baixar. Falei, não tem problema, eu vou tomar injeção. Eu vou cuidar de mim, mas eu vou fazer esse teste comigo. Eu quero saber como é que vai ser eu com a carga de inflamação baixa. Então tá, pois bem, então assim vamos. Aí comecei a reduzir gradativamente. Fui diminuindo, primeiro a carne vermelha. Foi me fazendo bem. Aí fui diminuindo o frango, fui diminuindo. Até que quando eu fui ver, eu tava 2 anos já vegetariana. Então, assim, obviamente eu precisei repor uma série de vitaminas, vitamina B12 e tudo mais e tal. Mas, como o meu intestino, o meu humor, a minha energia... Mudou completamente. Mudou completamente. Então, assim, eu acredito realmente que alimentação totalmente industrializada, refrigerante, açúcar, trigo, eu acredito no processo inflamatório em si. E se eu puder coordenar o status inflamatório do meu corpo no geral, eu acho que é muito interessante. Você está querendo dizer para mim que quem não faz isso vai ter câncer? Não. Até porque a gente vê criança com câncer. O que a criança fez na vida de errado? O que ela não fumou? Ela não comeu nada de errado, e a gente vê isso. Os pacientes só ganham, na verdade as pessoas só ganham em ter hábitos saudáveis. Só ganham em ter hábitos saudáveis. Porque se você for escolhido para ter câncer, e você pode ser escolhido para ter câncer, a resposta ao tratamento vai ser diferente se você já tem hábitos saudáveis. Totalmente diferente. Eu estava discutindo isso também com outro colega que estava aqui, um coloproctologista, falando sobre câncer do intestino. A gente sabe o que pode causar câncer do intestino, tem uma carga genética importante, mas hoje são os hábitos também. Faz muita diferença. Isso, as interferências externas. Então, se você puder conseguir realmente diminuir essa inflamação, e quando a gente fala de inflamação, o próprio estresse. Então não adianta você ser um triatleta e você trabalha no mercado financeiro ou não dorme direito, que você vai ter uma carga de estresse muito alto e isso causa inflamação. Então, tentar o equilíbrio. É o equilíbrio. E cabeça. Eu percebo assim, quando a gente tem paciente que interna e vai fazer quimioterapia e que vai ficar às vezes 30, 40 dias internado, é assim, o paciente tem dia para entrar e ele não sabe nem o dia que ele vai sair.
Isso é muito corriqueiro. A gente vai para o quarto do paciente, aquele paciente que está positivo, que tem alguma espiritualidade, não interessa no que ele acredita, cabeça boa, fala assim, doutora, tá tudo certo, é ruim, eu tô aqui dentro de um quarto, tô sentindo falta da minha família, minha vida lá fora, mas assim, eu tô tão aqui, ó, na minha cabeça que eu vou curar, que eu vou ficar bom, que eu vou fazer o que precisa ser feito. Mudou completamente. E é tão interessante essa questão da espiritualidade, da cabeça no tratamento do câncer. Eu tive uma experiência nos Estados Unidos, quando eu fui para Cleveland, que eu fui estudar o CAR-T-cell, que depois a gente fala dele. A gente vai falar sobre isso, tá anotado aqui. E porque eu puxei o gatilho da espiritualidade, e eu achei espetacular. Eu cheguei lá nos Estados Unidos, eu tinha uma ideia de que é um povo muito frio, sabe? Eu achava que era uma coisa assim, não, né, vai ser assim, não me toque. E foi impressionante. A paciente internou para fazer essa terapia, ela tinha câncer, e um dos primeiros dias que ela estava internada, ela passa por uma consulta com a mulher, que como se fosse a mulher da espiritualidade. Eu falei, como assim, né? Sentou com ela, isso depois ela me contou, essa paciente. Em Cleveland, isso. Em Cleveland. Essa mulher sentou com ela e foi conversar com ela sobre, você tem fé, o que você acredita, você é espírita, você é católico, você é ateu, o que você tem medo? É como se fosse um psicólogo, mas voltado para a parte de espiritualidade. E essa paciente falou no dia com essa mulher assim, olha, no dia que eu receber a infusão das minhas células CAR-T, a gente vai falar sobre isso, eu queria pedir uma coisa, eu não sei se vai ser possível. E aí ela falou, vamos falar de tudo que for possível a gente vai fazer. E ela falou, eu queria muito que os médicos e os enfermeiros e todo mundo que estivesse dentro do quarto rezassem o Pai Nosso comigo, porque nenhum médico nunca rezou o Pai Nosso comigo. E aí eu fiquei assim, quando ela contou, eu falei, foi isso que você pediu para ela? Ela falou, eu pedi para ela, a paciente que me contou depois, pra gente rezar o Pai Nosso, todo mundo junto, de mãos dadas, e eu pedi para ela também, se fosse possível, para me arrumar alguém para fazer reiki em mim. E aí eu falei, nossa, que coisa, porque em muitos hospitais, talvez, a pessoa chegar, lógico, né, tem hospitais, mas às vezes você só falar reiki, a pessoa vai olhar e falar, que isso, é energia, o que tá achando? Mas não interessa a nossa opinião, essa era a opinião da paciente. Então, toda a equipe se mobilizou, isso foi feito durante a internação dela, reiki, orações, e impressionante, porque ela estava tomando remédio para dormir à noite, remédio para controlar a pressão dela, que ela não era uma pessoa hipertensa, mas a pressão dela começou a oscilar muito. E à medida que a gente foi respondendo e atendendo a demanda dela de espiritualidade, o remédio saiu da linha. A gente não precisava mais colocar remédio para dormir, remédio para pressão não tinha mais, remédio para ansiedade não tinha mais. E numa situação onde o corpo já está muito sobrecarregado com quimioterapia, com remédio disso, com remédio daquilo, menos é mais. Então aquilo me gerou uma situação que eu falei, gente, impressionante, assim, foi espetacular. E até a minha experiência como médica, apesar de ser um Observer Fellow ali, eu segurando na mão de todo mundo, a gente rezando o Pai Nosso. E é isso, essa individualidade e a cabeça, e o espírito, e o todo, igual você comentou. Às vezes a gente não escapa, a gente vai lá e tem câncer. Mas sim, ainda que você tenha câncer, as suas escolhas vão fazer toda a diferença. Como eu vou me alimentar, como eu vou me cuidar. E elas ressignificam. É impressionante que já teve paciente que já veio para mim e falou assim, nossa, foi muito bom ter câncer. Aí eu olhei assim, oi? Aí falou para mim, doutora, eu passei a dar valor a coisas que eu nunca tive na minha vida. Eu comecei a correr, eu comecei a não ter medo de coisas que antes eu tinha medo. Porque quando chegou o câncer, realmente foi o maior medo, que era o medo da morte. O maior medo que alguém pode ter é o medo da morte. E quando chegou isso, e eu venci, e eu superei, eu percebi que eu era mais forte do que eu imaginava. Então sim, eu comecei a correr, porque eu achava que eu não era capaz de correr. Então sim, eu fiz uma viagem internacional, juntei um dinheiro e fiz. Então a gente se surpreende com as histórias. Porque a mente é reprogramada. E muitas vezes você teve que chegar no fundo do poço para reprogramar muita coisa e dar valor também a outras coisas que você não estava enxergando, mudou a visão de mundo. E dar valor, porque é o que eu até assisti algumas entrevistas que você fez, e aí você perguntava o que é ser feliz, o que é a felicidade para você.
E ainda, mesmo que a gente nunca para pensar. Não. E com algumas respostas vai ficando bem interessante. Não, né? mas eu sei que cada um vai ter uma resposta, cada um vai ter uma informação. Qualquer pessoa que me perguntar isso hoje, Grazi, o que é ser feliz pra você? Eu tenho a resposta assim na minha ponta da língua, porque eu trabalho com isso todo dia. Então, assim, o que é pra mim, pra Grazi ser feliz, é eu ter fome e conseguir comer o que eu quero. Uau. Porque o que eu lido é com pessoas que às vezes têm fome, não querem, ou não conseguem, ou não podem comer o que elas querem, ou ainda pior, nem fome elas têm. Então, é eu ter fome, comer o que eu quero comer na hora que eu quiser comer. É eu conseguir fazer as minhas necessidades fisiológicas quando eu quiser. Então, por quê? Porque, sim, eu lido com pessoas que às vezes precisam de usar uma sonda, ou estão, né, contidos numa cama. Então, é eu poder ir no banheiro a hora que eu quero. É eu poder estar perto das pessoas que eu quero estar perto, até na minha casa. Né? Então, assim, a felicidade, sim, é um estado de espírito. Ela eu acredito muito nisso. Mas todo santo dia, assim, eu já acordo, eu falo, ai, obrigada. É gratidão, felicidade. É a gratidão, eu falo assim, nossa, eu tô acordando aqui na minha cama, eu consigo andar, eu consigo colocar minha roupa, eu consigo comer, eu consigo trabalhar com o que eu gosto, com o que eu escolhi trabalhar, com o que eu amo fazer.